Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um programa Falando de Saúde e eu, é claro, já estava morrendo de saudades de você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. Quem não conhece alguém que anda muito ansioso? E o tema principal é como iremos fazer com este sentimento para que não prejudique as pessoas que estão ao nosso lado e principalmente aos nossos filhos. Este sentimento pode prejudicar e muito o futuro das nossas crianças. E também vamos falar o que a biomedicina tem a ver com a estética, a ciência junto com a beleza. Tudo isso e muito mais hoje no programa Falando de Saúde. Que delícia de sorvete refrescante, saboroso e muito nutritivo. Mais de 110 variedades de sorvetes para você se deliciar. E o sorvete assado? Que delícia! A qualquer momento, a pedida certa é na Clairô Sorvetes. De volta aqui no Espaço Glam, este espaço que é feito totalmente para cuidar de você, com mais uma novidade. Hoje nós vamos conversar com a doutora Bruna Zamboni. Ela é biomédica e nós vamos estar sabendo o que a biomédica agora, Bruna Zamboni, tem de novidades para oferecer para você em relação à estética. Primeiríssimo lugar, doutora Bruna Zamboni, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falando de Saúde. Obrigada, Luviana. Prazer é todo meu. Bruna, uma das primeiras perguntas que nós temos a fazer a você é qual que é o papel da biomedicina, no seu caso biomédica, dentro da estética aqui no Espaço Glam? Existem vários campos de atuação para um biomédico e mais recentemente a gente tem a área de estética. Então o biomédico na estética ele procura trabalhar além da beleza com a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde estética. Então com o conhecimento que a gente tem das disfunções estéticas, a gente consegue avaliar um paciente e indicar qual que é o melhor tratamento para ele. E já que você disse de várias opções de tratamento, quais são os tipos de tratamentos que vocês utilizam e que vocês vão utilizar aqui dentro do Espaço Glam? Então, nós vamos trabalhar com uma plataforma laser, que hoje o laser é o maior aliado da estética, né? E ele usa várias tecnologias que permitem a gente realizar vários procedimentos. A gente vai realizar procedimentos como rejuvenescimento facial, melhoria de cicatrizes de acne, remoção de tatuagens, eliminação de microvarizes, estrias, tratamento de flacidez cutânea, depilação a laser. Então são vários procedimentos. Então o laser ele age de maneira muito particular em cada um desses procedimentos. Então a gente sugere que as pessoas que estejam interessadas venham até o espaço para a gente fazer uma avaliação e indicar qual é o tratamento mais adequado. Doutora Bruna, você acabou de dizer em relação a estrias. Essas estrias, para quem está assistindo o programa agora, elas têm que necessariamente ainda estarem vermelhas, porque a gente escuta muito as pessoas dizerem que estrias brancas já não tem tanto mais recurso quanto aquelas estrias vermelhas. Isso é um mito ou verdade? Para o laser não existe diferença se a estria está vermelha ou se a estria já está branca. O laser trata as duas de forma igual. Então a pessoa não precisa ficar receosa se já tiver com a estria branca de vir fazer o tratamento. Pode vir que o tratamento é bom, é eficiente. Quer dizer, então, eu não sei se poderíamos dizer em porcentagem, mas se fôssemos, a gente sabe que cada caso é um caso, principalmente em se tratando de saúde, em se tratando de organismo, que cada pessoa tem um organismo diferente. Mas, por exemplo, uma pessoa que chegou aqui no seu consultório e tem uma estria branca, tem uma margem para você dizer para quem esteja assistindo uma margem de porcentagem, por exemplo, olha, eu já fiz tratamentos que tiveram 40% de melhoria, ou 50%, ou 30%?
Sim, a gente consegue dar essa margem para a pessoa e o laser para estria ele é muito eficiente. A gente consegue melhorar de 80 a 90% o aspecto da estria. É realmente impressionante o resultado. E mais uma pergunta. Com esse tratamento especificamente da estria, claro que você faz vários tratamentos de estética, como ela mesmo disse, acne e tantas outras coisas. Especificamente no tratamento da estria novamente, tem que ter algum cuidado depois? A pessoa, por exemplo, se fizer esse tratamento, ela precisa ficar tanto tempo sem tomar sol ou com alguns outros cuidados? Sim, existem alguns cuidados que a gente passa para o paciente. O sol a gente tem que evitar antes do tratamento e depois do tratamento. O sol não é bom. E a pessoa precisa hidratar a pele. Eu vou recomendar o hidratante que a pessoa precisa utilizar e prescrever por quanto tempo, quantos dias que ela vai usar esse hidratante. E quais são os outros tipos de tratamento, além do laser, que você vai utilizar aqui neste espaço, que é um espaço feito para cuidar também de nós mulheres e também dos homens, viu, gente? A gente tem aqui a oferecer também os tratamentos com luz intensa pulsada. Essa luz, ela gera um calor na pele e esse calor atinge vários alvos. Atinge a melanina, os vasos sanguíneos, o colágeno. Então, ela é muito indicada para a gente tratar as lesões que são decorrentes do fotoenvelhecimento, por exemplo, como o envelhecimento facial, o envelhecimento das mãos, do pescoço e alguns tipos de manchas e pigmentações causadas pelo sol. A gente consegue tratar também com a luz pulsada, a gente estimula a formação de um novo colágeno. Então, assim, o tratamento de rejuvenescimento mesmo é muito bom, causa uma melhora das rugas. E além disso, a gente tem a fotodepilação, né? Que a luz ela gera um calor dos pelos que são pigmentados pela melanina, né? E esse superaquecimento, ele alcança o folículo e destrói esse folículo. Então os pelos vão nascendo cada vez menos, né? E todo mundo hoje quer se ver livre dos pelinhos, né? Com certeza, e acaba fazendo uma grande economia. E isso a pessoa precisa fazer o custo-benefício. Às vezes você faz um investimento um pouquinho maior nesse tratamento, mas a longo prazo, com certeza, você vai fazer ótimas economias. Doutora Bruna, a última perguntinha aqui para a gente encerrar. Existe alguma contraindicação para todos esses tratamentos que você faz aqui? Pessoa que está assistindo o programa, se ela está grávida, como o nosso programa é falando de saúde, tudo nós temos que dar uma orientação e uma dica de saúde também. Então, às vezes tem uma pessoa em casa, mas que queira vir fazer a consulta com você, o tratamento que seja de acne ou cicatriz e que talvez tenha algum receio. Tem alguma contraindicação? Algum desses tipos de tratamento, que são vários que você faz? Então, é importante a gente lembrar que existem algumas contraindicações para a realização desses procedimentos. Então, a gente pede para que as pessoas que estejam interessadas venham ao tal espaço, marquem uma avaliação, que a gente consegue indicar o tratamento mais adequado e a pessoa pode tirar todas as dúvidas em relação às contraindicações, em relação a como é a realização do procedimento. Mas eu já posso adiantar que algumas contraindicações, a gravidez, a amamentação não é indicado, a não ser que o médico autorize, né, a paciente a estar realizando algum dos procedimentos. Mas a gente pede realmente que a pessoa venha para a gente ter uma conversa e conseguir atender da melhor maneira o paciente. Doutora Bruna, e mais uma pergunta, que também é um outro assunto que as mulheres e os homens também hoje estão muito vaidosos. Aliás, todos nós sabemos que vamos envelhecer, porém nós queremos envelhecer muito bem. E o assunto que todo mundo interessa muito em falar é o Botox. Você, que é tão nova, a gente fala você, mas a vontade é até de falar senhora pela sua formação, mas você, doutora, que já faz esses tratamentos estéticos, por ser biomédica, tratamento de cicatriz e estrias, o Botox também vai entrar nessa linha de tratamentos que você vai oferecer? Sim, a gente vai oferecer aqui também o Botox, né? A aplicação de toxina botulínica, que é indicado para quem deseja eliminar as linhas e as ruguinhas de expressões. Ok.
A vontade é de ficar aqui a manhã inteira conversando com você, e você é tão jovem, mas tão segura do que fala. Isso é muito importante, porque quando nós falamos de saúde, nós realmente precisamos procurar profissionais que entendam realmente do assunto e que sejam pessoas, além de formadas, que foram preparadas e, acima de tudo, que estão aí no mercado de trabalho, com toda a formação possível, com toda a informação que você precisa de casa. Doutora Bruna Zamboni, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa Falando de Saúde, e fique à vontade para poder deixar o recado que você quiser. Muito obrigada, Nubiana. Então eu espero todos vocês aqui no espaço, agendem uma avaliação e venham até aqui para a gente conversar e tratar da saúde. E nós vamos ficando por aqui. Não saia daí, que o programa tem muito mais novidades e dicas de saúde para você. Carinho, cuidado, dedicação é tudo que a Rede Orto oferece para você e sua família. A Rede Orto faz parte da maior rede de clínicas especializada em aparelhos dentários. Há mais de 10 anos no mercado, já somos mais de 60 mil sorrisos pelo país. Venha fazer parte dessa história de sucesso e tenha o sorriso que você e sua família merecem. Aparelhos dentários é com a Rede Orto. Rede Orto Araguari. Fone 3242-8484. Atendemos aos sábados. Rua Pedro Naciuti, 861, Centro, Araguari. Que delícia de sorvete refrescante, saboroso e muito nutritivo. Mais de 110 variedades de sorvetes para você se deliciar. E o sorvete assado? Que delícia! A qualquer momento, a pedida certa é na Clairô Sorvetes. E para você que estava ansioso por esta entrevista, não fique mais, porque nós já vamos começá-la agora e já vamos começar dando as boas-vindas para a Eunice Aguiar. Ela é orientadora educacional e psicopedagoga, que veio aqui falar para nós sobre tudo que envolve esse sentimento que vem contaminando hoje a todos, e principalmente a ansiedade nas crianças. Aliás, essa e outras dúvidas que você que está aí assistindo o programa agora vai poder tirar, porque aqui ao lado está uma mestre e realmente entende muito do assunto. Eunice, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falando de Saúde. Obrigada. Eu gosto muito de pensar que eu posso ajudar, né? Eu já tenho um tempo que eu trabalho como orientadora educacional e também como psicopedagoga. Adoro trabalhar com as crianças, e trabalhar com as crianças significa também trabalhar com as famílias, com o papai, com a mamãe, com as pessoas que auxiliam no desenvolvimento, né? Nos cuidados com essa criança. E o tema ansiedade é um tema muito importante, porque ele faz parte do nosso repertório de sentimentos. Todos nós temos ansiedade, e nem sempre a ansiedade negativa. A ansiedade que a gente pode falar de negativa é aquela que te move a fazer alguma coisa, que te coloca com muita vontade de fazer algo. Eu estou ansiosa para chegar o final de semana porque eu quero fazer um passeio com os meus filhos, com a minha família, ou eu estou ansiosa para começar a estudar algo que me interessa, ou ler algo que me interessa. Essa ansiedade é uma ansiedade que te move para conhecer, para te dar prazer. Então, a gente pode chamá-la de uma ansiedade positiva. Agora, o que a gente chama de ansiedade negativa é aquela que, ao contrário, te paralisa. Que ao invés de você se sentir motivada a fazer alguma coisa, não, você tem medo, aí você tem sudorese excessiva, a pessoa às vezes se diz acometida com dores fortes abdominais, que são sintomas biológicos, físicos, em função da própria ansiedade.
Então, Eunice, para quem estiver assistindo ao programa, e com certeza é uma dúvida de não só de pais, mas de todos que estão assistindo, se não passou por alguma situação dessa, que hoje eu acho muito difícil, porque todas nós passamos por algum momento, existe a parte boa, como você acabou de falar, e existe a parte ruim, ou seja, essa parte maléfica, a ansiedade maléfica, é quando o excesso de ansiedade é tão grande que impede você de ir atrás, de correr atrás de um sonho ou de algo que você queira muito. E essa ansiedade, ela passa a atrapalhar literalmente a vida em todos os sentidos, seria isso? Isso, é bem por aí mesmo. Há mais ou menos 16 anos atrás, um estudioso, ele é psiquiatra, chama Dr. Daniel Goleman. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, onde ele defende que muitas pessoas têm um conhecimento cognitivo muito grande, porém têm dificuldades que o levam a não, por exemplo, numa situação de fazer uma exposição de um livro, o qual fez na divulgação do próprio livro, ou de fazer palestras em universidades, em mesas redondas de congressos, aquela pessoa de tanto medo, de tanta ansiedade, ele não consegue se expor verbalmente, né, no momento que é oportuno, que é necessário, porque o trabalho de quem descobre teorias, ele não fica apenas nos livros, né? Ele precisa de fazer uma divulgação, as pessoas precisam conhecê-lo, porque se existe um produto concreto, real, eu vejo, ele está aqui, mas se é algo que eu penso, a gente expressa o que pensa falando, né? Então, esse é um exemplo clássico de uma dificuldade, né, que no caso a própria ansiedade excessiva, né, porque se é uma pessoa que tem tanto conhecimento, foi capaz de escrever um livro, foi best-seller na época e até hoje é muito vendido ainda, né, é estudado nas universidades, a ansiedade pode levar a pessoa, né, a não ter esse sucesso. Né? Eu não estou dizendo que seja o caso do Dr. Daniel Goleman, né? Eu estou apenas dando um exemplo, realmente não foi o caso dele. Mas, sim, a pessoa pode limitar muito a própria vida, as conquistas, nos relacionamentos. Quantas pessoas, né, falam que tem muita dificuldade de fazer amizades, e por que tanto hoje em dia os adolescentes, que é uma fase que eles têm muita ansiedade também, né, e são muito cobrados de terem amigos, de terem um grupo, de terem a primeira namorada. Então, nesse momento, essa pessoa, esse ser humano, com ansiedade, isso vai dificultar muito a vida própria, né? Então, Eunice, agora voltando um pouquinho para a ansiedade infantil. Os pais, e também muitos pais, quando souberam que eu iria fazer essa entrevista com você, fizeram uma pergunta que eu achei fantástica. Nubiana, o meu filho é hiperativo. Como que você, como orientadora, pode tirar as dúvidas ou pelo menos mostrar alguns sinais para que os pais possam identificar essa hiperatividade ou não dos filhos e se a ansiedade tem algo a ver com hiperatividade? Hiperatividade está mais ligada aos movimentos físicos, né? A criança tá sentada aqui, logo ela não está mais, ela já foi na televisão, ligou, que aliás não consegue assistir um filme porque é muito tempo para ficar num lugar só, né? Então é uma dificuldade, vamos dizer assim, sinestésica, porque tem a ver com espaço. Agora, a criança que tem a gente pode chamar de hiperatividade de pensamento, Dr. Augusto Cury, ele fala o seguinte, ele defende a síndrome do pensamento acelerado. Esse é um tema que ele é o estudioso desse assunto, onde ele fala que pessoas que pensam muito o tempo todo,
A mente em momento nenhum está, digamos, vazia, né? Que algumas pessoas associam que seja uma hiperatividade. Não, a hiperatividade de pensamento está ligada a essa síndrome do pensamento acelerado, que não é a mesma coisa que a hiperatividade física, porque, na verdade, os neurologistas chamam de transtorno de déficit de atenção, seguidos ou não de hiperatividade. Por que tem a palavra atenção? Porque se eu não paro, se a criança não para no lugar, como que ela vai conseguir absorver? Como que ela vai ter atenção? Foi o que eu disse, ela não tem condição de estar atenta ao filme, à história do filme, porque a atenção dela é comprometida. Então, a hiperatividade compromete a atenção. Existem crianças que têm déficit de atenção e são hipoativas, ou seja, são quietinhas? Existem. Eu costumo dizer que esses são os casos mais perigosos, porque em sala de aula, esse aluno ninguém percebe. Ele fica quietinho, ele não dá trabalho para ninguém, ao passo que o hiperativo, todo mundo na família, na escola, no restaurante, na sorveteria, fala, nossa, esse menino não é hiperativo? Né? Então, nunca ouvi falar de alguém que chega às famílias e pergunta se o menino é hipoativo, porque ele está ali quietinho, ele passa desapercebido. Então, assim, a tendência das crianças hiperativas é parecerem que têm ansiedade. Né? E as crianças que são hipoativas que não têm ansiedade nenhuma. Pode ser que tenham, sim, ansiedade. Né? As crianças que estão muito caladinhas. Normalmente, chama-se a essas crianças que são muito caladinhas em função da ansiedade de mutismo. Né? Elas são caladas por causa do excesso da ansiedade. E para terminar, já o nosso câmera até já está avisando que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, porque a vontade nossa, Eunice, é de ficar aqui pelo menos 1 hora escutando você, porque realmente você passa muita segurança e, acima de tudo, vivência e experiência do assunto. Para a gente encerrar aqui, até com chaves de ouro, outra pergunta também que surgiu e que pediram até que eu fizesse para você, são mães. Você, mãe, que me pediu essa pergunta, que eu fizesse aqui para psicopedagoga, por que as mães se cobram tanto? De uma maneira mais objetiva, como que elas podem fazer para que elas não se sintam sempre culpadas e sempre ansiosas com tudo? Brincando, né, porque não existe esse nome, mas é o culpismo. As mães sofrem dessa síndrome do culpismo mesmo. Olha, na verdade, eu acho que eu entendo, eu acho porque eu vejo que hoje em dia nós temos muitas possibilidades e muitas informações. As mulheres têm também a necessidade de se sentirem felizes no trabalho, produtivas, colaboradoras, financeiramente ou então socialmente, né, colaboradoras, fazendo parte, não assim no sentido de um pensamento feminista, não, de forma alguma, mas num pensamento humano mesmo, de mulher como indivíduo. Né, que tem essa necessidade, que tem essa vontade, que tem esse desejo, mas também um papel que é designado às mães, né, que é o de cuidar da sua prole, e um desejo porque é muito prazeroso também. Então, fica-se muito dividido, né, e toda divisão gera culpa. A pessoa está no trabalho, está culpada porque, nossa, estou trabalhando muito, tem uma reunião, não vou poder ficar com a criança. Aí está em casa, nossa, eu posso estar exagerando, posso estar super protegendo, não tem tanta necessidade desse tempo todo com a minha criança, né? Porque de repente não tem mesmo, até porque a criança vai para a escola, né? E os cuidados iniciais de quando é bebê, normalmente a mãe está, né, no período de amamentação. Passado esse período onde a mãe é exclusiva, né,
nos cuidados, por que não a mãe fazer alguma coisa para se sentir feliz também além da maternidade? Né? Mas o culpismo sempre gera porque fica dividida entre ser mãe e ser um ser humano, um indivíduo que também quer trabalhar e produzir. Eunice, eu quero te agradecer muito por você ter nos recebido tão bem, agradecer por essas informações, em nome de todas essas pessoas que estão assistindo você agora, que com certeza a sua entrevista estará ajudando, através das suas palavras, da sua experiência, muitas famílias que estão assistindo ao programa agora, e que você continue ajudando e orientando essas famílias e essas crianças. E pode deixar o recado que você quiser, porque o programa é seu. Obrigada. Eu tenho também que agradecer a você, ao seu programa, pela confiança depositada em mim. E sempre que precisar, né, se for algo que eu tenha experiência, que eu tenha vivência, pode contar comigo. Que bom. Então já posso avisar para você, porque é a primeira de muitas que virão por aí. Seja sempre muito bem-vinda. E o nosso programa já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você pela sua audiência e dizer que você tem um encontro marcado comigo toda semana. Mande sugestões de matérias, nomes de pessoas que vocês gostariam que nós entrevistássemos através do nosso Facebook, através do nosso site www.canaldagente.com.br. E eu já estou morrendo de saudades de você. E o que eu desejo para você e para sua família, que vocês estejam menos ansiosos até o nosso próximo programa e uma vida longa de saúde e paz para você. Até o nosso próximo programa. Vamos dar uma passadinha no Espaço Gran, que vem... Começa também a... Todas aquelas pessoas... E muita saúde e paz para você. Até o nosso próximo programa. Até lá. E que isso?